Evangelho de Marcos, capítulo 11, do verso 12 ao 27, diz assim: no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. E quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a transformaste num antro de assaltantes. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, disse: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes respondeu: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que já o recebestes, e o tereis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as ofensas. Amém? Filho, nós vimos na semana passada que os judeus tinham uma expectativa errada sobre Jesus. A expectativa que os judeus tinham sobre Jesus é que Jesus, ele seria como o Messias, melhor dizendo, o Messias seria como um guerreiro, como o rei Davi, que viria para libertar o povo de Israel da opressão do governo romano. Essa era a expectativa do povo judeu, que Jesus viria como um guerreiro para libertar a nação de Israel do governo de Roma. Ele destruiria Roma, como Moisés fez com o Egito, por exemplo, como o rei Davi fez com as nações que eram inimigas do povo de Israel. Era essa a expectativa do Messias. Nós não temos problema com essa ideia errada. Nós jamais esperamos um Jesus guerreiro. Nós não temos problema com isso. Nós não esperamos um Jesus que venha para destruir as nações. Nosso problema é o oposto da nação de Israel. E quando eu digo nosso problema, eu estou falando da sociedade, tá? De modo em geral. Nós temos a expectativa de um Jesus tolerante. A expectativa que nós temos de Jesus, que a sociedade tem de Jesus, é de um Jesus que tolera. O que mais se ouve hoje é que Deus é amor. E Ele é amor, irmãos, mas Deus não é só amor. Mas essa é a mensagem, é isso que as pessoas estão falando sobre Jesus, sobre Deus. Nós esperamos um Jesus que tolera o pecado, que ama o pecador, mas que odeia o pecado. Se você for analisar essa frase, ela tem algo complicado nela. Não é bem assim. Não existe pecado sem pecador. Mas nós gostamos disso, a nossa sociedade gosta disso. Tolerância é a palavra da moda. O dia 16 de novembro foi instituído pela ONU, a Organização
das Nações Unidas como o Dia Internacional da Tolerância. Tolerância é um termo que vem do latim, que significa tolerare, que quer dizer suportar, aceitar. E veja bem, irmãos, nós cristãos, nós devemos ser tolerantes, nós devemos aceitar pessoas que pensam diferente da gente. O problema é que esta palavra, ela vem mudando com o tempo. Como muitas outras palavras mudaram o seu significado, a palavra tolerância, ela também mudou o seu sentido original. Antes, tolerar significava o seguinte: aceitar que outra pessoa pensasse diferente de mim, conviver com ela, mas não concordar com ela. Tolerar significava isso: eu aceito a sua existência, eu aceito que você conviva, mas eu posso discordar de você, com educação, e não concordar com o que você pensa. Jean-Jacques Rousseau, ele tem uma frase, apesar de muitos erros que ele cometeu, e da sua filosofia ser uma filosofia totalmente anticristã, nessa frase nós devemos concordar com ele. Jean-Jacques Rousseau, ele diz o seguinte: eu não concordo com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la. Este é o verdadeiro significado de tolerância. Eu não concordo, mas eu vou defender que você tenha liberdade de pensar diferente de mim. Eu não vou te matar porque você pensa contrário ao que eu penso. Isso é intolerância. A igreja fez isso na Idade Média, as cruzadas, né? A gente tem visto o que está acontecendo hoje na Síria. Isso é intolerância, é quando eu não apenas não concordo, mas não aceito a tua existência. Mas a palavra tolerância, ela tinha este significado. Agora ela mudou. Tolerar é aceitar as diferenças, mas também abraçá-las como nobres. É eu dizer: você pensa diferente de mim, mas a sua ideia é uma ideia nobre, e apesar de ser diferente, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Hoje, tolerar significa aceitar os diferentes pontos de vista como fossem igualmente válidos, como se eles fossem igualmente válidos. E agora, o tolerante, ele precisa tomar qualquer opinião como verdadeira. A minha opinião é verdadeira, mas a tua também. Em vez de aceitar a liberdade de expressão de opiniões contrárias, ele deve acatar todas as opiniões. Todas as opiniões são verdadeiras. E a gente vai ouvir isso em vários âmbitos. Por exemplo, na religião, quem nunca ouviu? Todos os caminhos levam a Deus. Isso aí é uma forma de tolerância. Todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia é tolerante, ela diz que todos os caminhos levam a Deus. Não. A Bíblia diz que Jesus é o único, exclusivo caminho que leva o homem a Deus. A Bíblia não é tolerante nesse sentido, de tolerância como nos nossos dias. Eu vou dar um exemplo. Nós precisamos tolerar, por exemplo, as ideias islâmicas. Devemos abraçá-las como igualmente válidas ou apenas diferentes. Olha, o islamismo também, a ideia dele também é verdadeira. Ou é apenas diferente do modo como eu penso. E isso a gente vai ver em várias outras áreas da sociedade. Na questão sexual, na questão de casamento. As pessoas têm várias opiniões sobre o que é uma família hoje, do que é um casamento, do que é a sexualidade de forma natural para o ser humano. E a gente tem que falar o seguinte: não, o que você pensa também é verdade, e o que eu penso também é verdade, ainda que são verdades que se contradizem. Essa é a ideia de tolerância hoje. E vejam que esta expectativa sobre Jesus, que Jesus, ele ama as pessoas como elas são,
e tolera as práticas que elas realizam, isso não condiz com as Sagradas Escrituras. E é isso que nós vamos ver hoje. Jesus não tolera uma religiosidade estéril, por isso ele morreu, para que fôssemos frutíferos. Jesus não tolera uma religiosidade estéril, por isso ele morreu, para que fôssemos frutíferos. Nós vamos ver isso em duas partes. Primeiro, Jesus ele não é tolerante, irmãos, no sentido da palavra tolerância dos nossos dias. Jesus é contra a religião estéril e infrutífera. Do versículo 12 ao 21, nós vamos ver em partes, primeiro do versículo 12 ao 14. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, porque não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus está com fome. Jesus é o Deus homem, ele tem fome, e ele procura figos em uma figueira. E por que ele foi até essa figueira? Porque diz que ela estava com folhas. O que isso quer dizer? As figueiras, elas tinham frutos apenas em maio. Nós estamos no mês de abril aqui no texto, época da Páscoa. As folhas diziam o quê? Que havia frutos. Por quê? Primeiro surgiam os frutos, depois as folhas. O que essa figueira estava fazendo era uma propaganda enganosa. Ela estava dizendo: eu tenho frutos. Por que ela estava dizendo isso? Por causa das folhas. E aí Jesus foi até ela, só que ele não encontrou frutos. Então ele amaldiçoou a figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. Versículo 15 ao 18. Quando eles chegaram em Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a transformaste num antro de assaltantes. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com seu ensino. Jesus taca a tocha hoje. Ele já chega amaldiçoando uma figueira, agora ele entra no templo, nem parece o Jesus da semana passada, o príncipe da paz, que entrou montado num jumentinho. Agora ele está bravo, não parece um cordeiro, agora ele se parece com um leão. E ele entra no templo. O templo era a glória de Israel, era o bezerro de ouro da nação de Israel. Eles valorizavam o templo, eles admiravam aquela estrutura que eles tinham. Olha, nenhuma outra nação tem uma estrutura de culto como nós temos. Eles valorizavam o prédio. Jesus entra lá e expulsou todo mundo, expulsou quem vendia e quem comprava. O que estava acontecendo? Lembrem-se, faltam poucos dias para a Páscoa, então os peregrinos começaram a vir para Jerusalém. E aí o que acontecia? Na Páscoa você oferecia sacrifícios, como gratidão a Deus, para perdão dos pecados, vários tipos de sacrifício. E quem vinha de longe, imagine o cara trazer uma ovelhinha, um cordeiro, né, vários quilômetros, não tinha carro, não tinha toda a estrutura que nós temos hoje. E o pior, chegar lá no templo e não passar pela avaliação do sacerdote. Por quê? Todo animal, ele tinha que ser avaliado pelo sacerdote, para ser oferecido como sacrifício. Então imagine você chegar lá no templo, você carregou aquele animal por vários quilômetros, dias até de caminhada, e aí você chega lá, o animal, não, tem um defeito aqui, não pode ser aprovado.
Então o que eles fizeram para resolver isso? No templo eram vendidos animais pré-aprovados pelos sacerdotes. É claro que o preço não era um preço qualquer, era superfaturado, porque parte ficava para quem vendia e parte ia para a classe sacerdotal. Olha que interessante isso. E aí Jesus, além de expulsar todo mundo, eu fico imaginando se esse Jesus aqui, ele se enquadra na expectativa da nossa sociedade de um Jesus tolerante. Ele expulsa, são 3 palavras, 3 verbos: expulsou, revirou e impediu. Ele expulsou quem vendia e comprava, depois ele revirou as mesas dos cambistas. Além dos sacrifícios, havia uma taxa que era paga ao templo. Todo judeu tinha que pagar uma taxa anual. Essa taxa era meio ciclo. Meio ciclo equivaleria hoje a meio dia de trabalho. Não era pouco dinheiro. Só que tinha um outro problema. Por que tinha os cambistas ali? Porque no templo, dentro do templo, não se aceitava nenhuma moeda que tivesse a esfinge de algum homem, de algum ser. Eles falavam que isso era idolatria. Então eles não aceitavam moedas romanas e nem moedas gregas. Tinha que ser uma moeda que era própria do templo. E aí o que acontecia? Você chegava lá para trocar, aí tem o câmbio. Então eu quero meio ciclo. Qual que é a taxa de hoje do meio ciclo? É mais ou menos assim: você vai viajar para os Estados Unidos e você vai lá e troca real por dólar, não é assim? Então você vai comprar dólar para poder viajar e poder negociar e comprar lá nos Estados Unidos. Vamos imaginar que hoje, eu não sei, eu estou por fora disso, mas vamos imaginar que hoje a taxa do dólar é R$3. Eu acho que é um pouco mais que isso, né? É quase 4. Vamos imaginar que a taxa do dólar está R$3. E aí você chega lá para comprar, os cambistas falam assim: não, então hoje, rapaz, como a procura é grande, então hoje é R$3,90. Era mais ou menos isso que estava acontecendo lá no templo. Eles também supervalorizavam, superfaturavam o valor da moeda do templo, na hora de fazer o câmbio. E diz que Jesus também revirou as mesas com pombas. Isso é muito importante isso no texto. Por que pombas? Pombas era o sacrifício, era o menor sacrifício, era para aqueles que não tinham dinheiro. Então, se você não tem condições de oferecer um carneiro, então você é uma pessoa pobre, então você compra uma pomba. A pomba era o menor dos sacrifícios, o mais barato. Se há presença de pombas aqui no templo, significa que os pobres estavam ali, e inclusive os pobres estavam sendo explorados, e Jesus está vendo tudo isso. E outra coisa, então Jesus, ele expulsa, ele revirou as mesas, e ele impediu que as pessoas atravessassem o templo carregando algum utensílio. O que isso quer dizer? No templo haviam 3 pátios, que eram os pátios principais. Existia o pátio dos gentios, que é todos aqueles que não são judeus. Então um romano podia entrar no templo? Podia, mas só no pátio dos gentios. Um grego podia entrar no templo? Podia, mas só no pátio dos gentios. O brasileiro, se estivesse lá, ele poderia entrar no templo? Poderia, mas só no pátio dos gentios. E aí o que acontecia? Tinha um segundo pátio, que era o pátio das mulheres. E o terceiro pátio, mais importante, que era dos israelitas, do povo de Israel. O pátio dos gentios era o maior que tinha. Só que esses pátios, eles eram divididos por paredes. E existia nas paredes algumas placas escritas assim, para os gentios: se você atravessar essa parede daqui para lá, para o pátio dos israelitas, você será morto. Imagina a gente fazer uma divisão aqui, na igreja: se você passar daqui para cá, você morre, porque você não é como nós.
Essa era a mensagem. O israelita, ele era etnocentrista. Eles supervalorizavam a sua etnia e consideravam-se superiores às outras nações. E onde que estava acontecendo todo esse comércio, irmãos? Vocês acham que era no pátio das mulheres? Vocês pensaram que era lá, porque esse negócio de comprar e vender, né? Tem mais a ver com mulher, mas não era no pátio das mulheres. Vocês acham que era no pátio dos israelitas? Não. Sabe onde estava tendo todo esse comércio? O povo montou as banquinhas, os camelôs estavam ali? No pátio dos gentios. Então Jesus expulsou, ele revirou as mesas e por último ele impediu a travessia. Por quê? Além do povo vender e comercializar ali no pátio dos gentios, sabe o que eles faziam? Eu preciso ir na casa do Jader. O Jader mora do outro lado do templo. Gente, até eu cortar o templo, rapaz, tem um caminho mais fácil, eu vou por dentro. Eles usavam o pátio dos gentios para cortar caminho, como uma travessia. Aquilo ali era para ser uma igreja, um culto. Parece-se com um culto isso aí? Dizem um historiador chamado Flávio Joséfo que na época da Páscoa eram comercializados em torno de 250 mil carneiros. Então imagine a cena agora, você está lá no pátio dos gentios, está lotado de bicho. Bicho faz o que, irmãos? Duas coisas: barulho e aquilo ali que você pensou, sujeira. Imagine o cheiro, o barulho, e todo mundo negociando, e dinheiro para cá, dinheiro para lá. Aquilo ali era para ser um local de oração, e é isso que Jesus vai dizer, é isso que ele vai brigar. Então ele fez três coisas: ele expulsou, revirou as mesas e impediu a travessia. E no versículo 17 ele disse, olha lá, ele os ensinava dizendo: não está escrito, gente, vocês se esqueceram do propósito deste lugar, o pátio dos gentios? A minha casa será chamada casa de oração só para o povo de Israel? O que diz lá? Para todas as nações. Mas vocês transformaram num antro, num covil de ladrões. É isso que vocês fizeram da minha casa. Isaías 56, 7 é o texto que ele usou, porque ele fala: não está escrito? Escrito onde? Em Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E o outro texto que Jesus citou é Jeremias 7,11. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Ele está sendo tolerante com o pecado? Não. Ele é um leão. E ele entrou no templo muito bravo. Imagine pegar uma mesa assim e virar ela. Você já pensou você fazer um negócio desse? Se você fizer isso na sua casa, tua mulher te põe para a rua. Chama a polícia, não é? Jesus entrou no templo e começou a expulsar todo mundo. E os animais, imagina aqueles animais saindo, correndo. E barulho. Um outro evangelho vai dizer que ele pegou uma cordinha e usou de chicote. E começou a bater, não nas pessoas, nos animais, para os animais ir embora. Você consegue imaginar a imagem do rosto de Jesus num momento desse? Você acha que ele estava sorrindo? Você acha que ele estava com aquela foto que tem de Jesus, né, o Jesusinho loiro, dos olhos azuis, aquela carinha assim, né, de pastel?
de calmo. Como que você entra no templo jogando tudo para o alto, expulsando, virando mesa? Imagine a face de Jesus, é de um leão. E aí o que aconteceu, irmãos? Ele acabou com todo aquele comércio. E quem que é afetado nisso aí? Os sacerdotes. Porque eles tinham uma porcentagem de tudo isso que era vendido ali. Aí o que acontece? Versículo 18. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, os pastores da época, os reverendos, os bispos, os apóstolos, né? Eles ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo. Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. O que está acontecendo aqui? Eles estão sendo expostos e eles não gostaram disso. Tem gente que não gosta de ver seu pecado sendo exposto. E aí se contorce, e fica nervoso, fica com raiva quando o seu pecado é exposto. E é isso que estava acontecendo aqui. Ao invés do coração deles amolecer, endureceu ainda mais. Eles se endureceram diante daquela atitude. Aí o que diz o versículo 19 e 21? Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, olha só, Jesus saiu do templo, quase ao anoitecer, foi para Betânia de novo, e aí de manhã ele volta de novo para entrar em Jerusalém. Nós vamos ver isso acontecendo agora, nos últimos capítulos de Marcos. Jesus indo e voltando em Jerusalém. Então ele saiu da cidade, e agora, versículo 20, quando passava na manhã seguinte, ele está voltando de novo para Jerusalém. Viram que a figueira havia secado desde a raiz. Lembra da figueira? Então Pedro, lembrando-se, disse: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. A figueira e o que aconteceu no templo estão relacionados. Jesus, ele está fazendo o quê? Um sermão dramatizado. É uma parábola encenada. O que ele está ensinando? Que ele não tolera religião estéril. Uma religião que tem apenas estrutura. Tem sacrifícios, tem louvor, tem liderança, tem sacerdote, tem tesoureiro, tem músico, mas são só folhas, não tem frutos. Ele está dizendo, a figueira e o que está acontecendo com Israel é a mesma coisa. Eles não se preocupavam com o próximo. Era uma religião que não se preocupava com o pobre, com o estrangeiro e com o órfão. O pátio dos gentios era para ser um lugar missionário. Era para eles estarem pregando para os estrangeiros. Mas havia uma crença popular de que o Messias removeria os gentios do templo. Mas o Messias, ele está fazendo algo totalmente diferente. Ele está limpando o templo para os gentios. Hoje a impressão que temos é que Jesus estava defendendo a inclusão racial, e ele estava também, mas era mais do que isso. Jesus estava combatendo uma estrutura religiosa satânica, uma estrutura religiosa que não tinha nada de frutos do Espírito. O que Jesus estava fazendo aqui era instituir um novo reino. A nação de Israel falhou como nação de Deus, como povo de Deus. Então ele está instituindo um novo reino. Que novo reino é esse? É a igreja. A igreja que é constituída de pessoas de todas as nações, tribos, línguas, raças. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele vai explicar o que Cristo fez. Efésios 2, 12 ao 14. Ele está falando para os não-judeus, os gentios. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo,
pois ele é a nossa paz, o qual de ambos o quê? Judeus e gentios, fez um, destruiu a barreira. Lembra que tinha um muro que separava os judeus dos gentios? Jesus destruiu isso aí. Aí ele diz, destruiu a barreira, o muro de inimizade. O que Jesus está fazendo aqui é mais do que uma inclusão racial. Ele está destruindo todo um sistema demoníaco, religioso, estéril, sem a presença de Deus. E para fazer isso, ele não tolera o que está acontecendo ali. A sociedade espera hoje que tipo de Jesus, irmãos? Um Jesus que aceita tudo, que aceita a minha vida de qualquer jeito. Esse é o Jesus que tem sido pregado, essa é a expectativa das pessoas que têm a respeito de Jesus. Esta é a visão distorcida que a nossa sociedade tem de Cristo, mas não é assim. Cristo não aceita uma vida sem frutos. E você? Você tem frutos? Se Jesus vier até você hoje, à procura de um fruto para se alimentar, ele vai sair saciado ou com fome? Como que está a sua vida? Não, pastor, eu oro, eu vou na igreja, eu dou o dízimo. Isso aí os sacerdotes faziam melhor que a gente. Eu faço jejum, eles faziam mais do que a gente faz hoje. Eu canto, eles também cantavam. Eu uso roupa de crente, eles também tinham roupa de crente. Isso aí eles faziam. Tinham folhas. Às vezes a gente se esconde atrás da religiosidade. Eu vou no culto hoje para dar uma descarregada, para segunda-feira eu começar tudo de novo, né? Então vou lá, faço minhas orações, peço perdão, tal, para dar uma limpada, dou uma oferta, converso com os irmãos, canto umas músicas, mas segunda-feira zerou a conta, então eu posso começar de novo. Você faz isso? Se você faz isso, você é uma árvore que só tem aparência de que tem frutos. E Jesus não tolera isso. Ser infrutífero é pedir para ser destruído. João Batista, ele começou o ministério dele um pouco antes de Jesus, primo de Jesus, João Batista. Qual que era a mensagem dele? O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. É muito sério, irmãos, esse texto. O que Jesus está nos mostrando aqui não é brincadeira. Ele não aceita uma vida infrutífera. Olhe para a sua vida. Você que já é crente há uns 20, 30, 40 anos, 50, 60, 70, olhe para a sua vida e olhe para trás e faça uma retrospectiva hoje. Você é um homem melhor, você é um marido melhor, você é um filho melhor, você é um cidadão melhor. O que mudou em você? Sua linguagem mudou, suas práticas que você fazia, você abandonou elas. Como que está a sua vida? Faça uma retrospectiva. As pessoas que estão à sua volta perceberam isso, porque fruto é algo visível. Jesus não falou assim, eu estou à procura de uma raiz boa. Não, ele está à procura de frutos. Raiz é algo escondido. Fruto é algo que todo mundo vê. Seus vizinhos, seus filhos, sua esposa, no seu trabalho, as pessoas veem isso. Sabe o que estava acontecendo com esse pessoal aqui, gente, do templo? Eles não confiavam em Deus. Duas coisas: eles não confiavam em Deus e eles não tinham amor pelo próximo. A segurança deles estava no dinheiro,
no status, no aplauso, na estrutura física. Nós temos um templo bonito, nós temos uma boa estrutura, nós temos os melhores músicos, nós temos a melhor estrutura religiosa. Eles confiavam nisso. A fé deles era na estrutura, a fé deles era na grana. Mamon estava dentro do templo, o deus do dinheiro, Mamon. E eles não tinham amor pelo próximo, eles não estavam preocupados com os gentios. E Jesus viu tudo isso, e Ele não tolera isso. Ele não tolera que nós não tenhamos fé nele, confiança, e Ele não tolera que nós não tenhamos compaixão do próximo. Qual que é os 2 mandamentos que resume todos os mandamentos? Amar a Deus e o próximo. Então esse é o primeiro ponto. Jesus não tolera uma religião estéril, infrutífera. Segundo, Jesus nos ensina então como ter uma vida espiritual frutífera. Versículo 21 ao 24. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidando no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o terei. Jesus está falando o seguinte: para ter uma vida frutífera, vocês precisam de 2 coisas. Fé em Deus, é a primeira. E isso é fruto. Pedro, você viu? A figueira secou porque ela não tinha frutos. Eu fiz tudo aquilo no templo porque eu não achei frutos ali. Você quer ter uma vida espiritual frutífera? Primeiro, ele começa dizendo: tenha fé em Deus. Essa palavra ter fé em Deus é confie em Deus. Confie em Deus, dependa das promessas de Deus. E aí vem um dos textos mais distorcidos na Bíblia. Jesus vai falar sobre oração. Ele vai falar: olha, se você tiver fé e disser aquele monte, erga-te, lança-te no mar, o monte vai sair da lá e vai para lá. Irmãos, monte para o povo judeu era problema, crise, luta. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você confiar em Deus, descansar em Deus, Deus vai te ajudar e vai remover os problemas, as montanhas da sua vida. Mas para isso algo tem que estar em sintonia. Tudo que você pedir tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Tudo que você pedir não pode ser algo egoísta para os seus próprios deleites. Tudo que você pedir não pode ser algo pecaminoso. Senhor, mata o marido da minha vizinha para eu poder casar com ela. Ele não vai te ouvir isso. E deve ter gente que já orou isso aí, irmãos. 1 João 5, 14 e 15, o que diz? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. O que Jesus está ensinando aqui é isso: tenham fé, confiem em Deus, que se vocês pedirem alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele vai ouvir vocês. E aí João termina dizendo: se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ele vai nos dar. Então a primeira coisa para termos uma vida frutífera é confiarmos em Deus, descansarmos nas promessas de Deus. O povo de Israel estava confiando na estrutura religiosa, estava confiando no dinheiro, e Deus diz para Pedro e para os demais: gente, não façam assim, confiem em Deus. Segundo, perdão, versículo 25 ao 26. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que estás no céu não vos perdoará as vossas ofensas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não é que o perdão está condicionado ao nosso perdão. Deus nos perdoa por causa de Cristo.
Mas quem tem Cristo foi perdoado por Cristo, lavado no sangue de Cristo, foi alvo da misericórdia de Cristo. E se você foi alvo da misericórdia de Cristo, qual que é a evidência de alguém que foi alvo da misericórdia de Cristo? Ele também é misericordioso com os outros. O povo de Israel tinha sido alvo da misericórdia de Deus várias ocasiões. Eles estavam perto da Páscoa, eles deveriam se lembrar que na Páscoa o cordeiro foi morto para que toda a nação de Israel não tivesse os seus primogênitos mortos lá no Egito. Vocês se lembram? O que era para eles estarem fazendo no templo? Gente, nós fomos alvos da misericórdia de Deus, nossos antepassados provaram disso, nós temos vivido isso ao longo dos anos, então nós temos que ter misericórdia dos gentios também. Só que eles não fizeram isso. Qual que é a evidência de que você foi perdoado? É que você perdoa. Estendemos misericórdia porque recebemos misericórdia. Esse é um sinal, é um fruto. Então Jesus está dizendo: olha, eu fiz tudo aquilo no templo, eu fiz aquilo com a figueira e com o templo por causa de duas coisas. Eles não tinham confiança em Deus e eles não tinham misericórdia. E agora eu vou ensinar para vocês como ter uma vida frutífera. Quando vocês forem orar, confiem em Deus. Quando vocês forem orar, descansem em Deus, tenham fé em Deus. E quando vocês forem orar, tenham misericórdia de quem fez algo contra vocês, porque Deus também teve misericórdia de vocês. Vocês nem eram para estar aqui hoje. Ninguém era para estar aqui hoje. Deus teve misericórdia de nós. E agora faça o mesmo com as pessoas que fizeram mal para vocês. Tenha misericórdia delas. Essa é a evidência, é o fruto. Será que se Deus olhar para nós hoje, Ele vai encontrar fruto? Confiança e misericórdia. Confiança e compaixão. Confiança e perdão. Você confia 100% em Deus? Quando você começa a ouvir assim: olha, vão demitir 50. Você confia no emprego, no salário no final do mês, ou você confia em Deus? Seja sincero. Você confia em Deus quando você vai ao médico e ele diz: olha, rapaz, seus exames não estão nada bem. Você confia em Deus ou você confia no que você está vendo diante dos seus olhos? Você confia mesmo em Deus? Seja sincero, nós confiamos em Deus 100%, irmão. Quem aqui confia 100% em Deus? Quem aqui é misericordioso quando alguém te faz o mal? Quando alguém te machuca, quando alguém mexe com as suas emoções, quando alguém te fala uma palavra dura, você perdoa essa pessoa em oração, ou você fica pedindo: Deus, manda fogo nesse cara? Vamos ser sinceros, irmãos, nós somos rápidos em perdoar? Nós confiamos 100%? Não. E por que isso? Porque os nossos pais também fizeram isso. E quando eu digo nossos pais, Adão e Eva. A serpente chegou para eles e disse: olha, coma do fruto proibido. E Deus diz: não coma. Em quem que eles confiaram? Em Deus ou na serpente? Na serpente. E aí o que aconteceu? Eles foram expulsos de um lugar onde a presença de Deus reinava. A presença de Deus estava ali no Éden. E Deus os expulsou dali. Gênesis 3, 23, 24. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. Expulsou-o e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Deus expulsa Adão e Eva e ainda põe anjos com espada de fogo.
a espada da justiça. Você quer entrar aqui? Você tem que pagar pelo que você fez, seu crime. Você está fora do jardim. Você não pode mais entrar no local da presença de Deus. O templo que Deus tinha feito era o Éden. E aí Deus arruma uma forma do povo cultuar Ele. Então Ele fala para Moisés: construa um tabernáculo. O tabernáculo vai ter 3 repartições, certo? O átrio, o lugar santo e o santo dos santos, que é onde a presença de Deus estava, no santo dos santos. Todo mundo vai poder entrar lá? Não, não dá para todo mundo entrar lá. Só o sumo sacerdote, uma vez ao ano. O santo dos santos é como o Éden. E para entrar lá, vocês têm que entrar com sangue, porque é o que a espada exige. Vocês vão ter que imolar um animal para poder entrar no santo dos santos, uma vez ao ano só, e só um homem vai poder entrar lá. Não é todo mundo não, porque o lugar é restrito. Vocês foram expulsos. E aí depois Deus mostra para Davi, e Salomão constrói o templo, que é um lugar fixo. O tabernáculo era móvel. Qual foi o preço, irmãos, para nós sermos aceitos de novo na presença de Deus? Isaías 53:8. Pois ele, está falando de Cristo aqui, tá? É um texto messiânico. Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, por causa do nosso pecado. Ele foi golpeado. A espada que era para nós caiu em Jesus. E aí sabe o que aconteceu? Jesus é uma árvore frutífera. Então ele imputou, ele transferiu toda a sua capacidade frutífera para nós. E nós transferimos para Jesus a nossa esterilidade. Nós não confiamos em Deus, nós não somos misericordiosos quando devemos ser. A nossa fé balança em momentos de crise. Nós transferimos isso para Jesus. E Jesus transferiu para nós. E aí ele foi e sofreu a espada, o golpe da espada. Como que termina a Bíblia? No livro de Apocalipse. Fala das 2 figuras de Jesus. Apocalipse 5, versículos 5 e 6. Então um dos anciãos me disse: não chore. Está falando para João aqui. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão, aquele que não tolera uma religiosidade infrutífera, ele venceu. E aí João ouviu isso de um dos anciãos. Daí quando ele olhou para ver o leão, o que ele viu? Então viu um cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Hoje, Deus ele vem até você e encontra fruto em você. Sabe por quê? Porque você é bom. Tá certo? Ele encontra fruto em você. Porque a pessoa de Cristo foi morta para que você estivesse com vida hoje. Deus vem até você e encontra fruto, mas esses frutos não são seus. A Bíblia diz que todo fruto que a gente produz é fruto do Espírito, não é nosso. É por causa da presença de Cristo em nós. É graça. Ele não fez isso porque você era bom, porque você era uma árvore estéril. Ele fez isso por graça e misericórdia. Ele tanto não tolera o pecado que ele falou assim: gente, não tem jeito eu salvar vocês por anistia.
O que é salvar por anistia? Ó, vamos fazer de conta que não aconteceu nada, vamos passar a régua aí nesses, vamos jogar por debaixo do tapete, ó, esquece, gente, vamos zerar a conta. Não, ele é um leão, ele não aceita a injustiça. Só que ele também é o cordeiro. Então ele falou: eu não aceito. Alguém tem que pagar o preço, e eu pago, para que vocês fossem salvos. Eu pago. E agora a Bíblia diz que nós não adoramos mais Deus no templo. O Santo dos Santos, o véu foi rasgado no dia em que Jesus foi crucificado. Ele morreu e o véu se rasgou, dizendo o seguinte: agora toda a terra está cheia da sua glória. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra está cheia da glória de Deus. Todos nós temos acesso agora a Jesus Cristo, ao trono da graça de Deus. Por quê? Porque Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Por isso. Então, quando Deus olha para você, o que Ele vê? Ele não vê você, Ele vê Cristo. E por isso Ele encontra frutos em você. Porque você é só um raminho grudado na videira. E você dá frutos porque a seiva do Espírito Santo está sobre você. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Não foi por nossa causa. Não é pelo que fizemos, mas é por aquilo que Deus fez. Se você está aqui nesta noite e sente que é uma árvore infrutífera, você precisa estar ligado em Cristo. E é tão simples, irmão. É tão fácil que qualquer um é capaz de fazer. Basta você vir a Ele nesta noite. Você não precisa ter mestrado, doutorado. Você pode não saber escrever, mas se você disser para Ele hoje: salva-me, Ele vai te salvar. Olhe para Ele nesta noite e sereis salvos. Venha a Cristo Jesus e você será salvo. Como você está hoje? Se você é uma árvore frutífera, é graças a Cristo. Se você é uma árvore estéril, é porque você ainda não foi a Cristo. Em qual das condições você se encontra hoje? Se você é uma árvore frutífera, louve ao Cordeiro que foi morto. Se você é uma árvore estéril, venha para o Cordeiro de Deus nesta noite. Vamos orar?